Bem, estamos de volta, como nós havíamos falado, tá certo? A família é o nosso item da nossa doutrina de hoje, do nosso tema, da nossa palestra de hoje. A doutrina bíblica conforme os propósitos de Deus para você, né? A doutrina da família. A nossa declaração de fé, no seu sexto artigo, no seu 16º artigo, perdão, ela afirma a fé dos cristãos evangélicos, também conhecido como protestantes, conservadores e pentecostais, quanto à criação e instituição do casamento. O casamento é visto pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus como um projeto da ação direta de Deus, né? A família, ela é vista pela doutrina evangélica da Assembleia de Deus como um projeto direto da ação, da criação de Deus, né? Então, Deus foi quem criou a família. Deus é o autor e criador da família. Isso aí é indiscutível na doutrina cristã evangélica, tá certo? E uma feita a família nos padrões estabelecidos como está lá no Gênesis. A família composta por um homem, por uma mulher e consecutivamente a sua prole, consecutivamente filhos e netos, tá? Então este é o conceito de família segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada. E este artigo, amados irmãos de fé, ele declara ainda que o casamento, como determinação e orientação na Bíblia, é a união entre uma mulher mulher, e um macho nascido homem. Portanto, este é a determinação do conceito bíblico de família. E ao encerrarmos, querido irmão, esta síntese de declaração doutrinária da nossa igreja Assembleia de Deus, como crentes em Deus e na revelação canônica das Santas Escrituras, nós afirmamos que a família no modelo monogâmico e heterossexual é um projeto eterno de Deus, o Criador de todas as coisas, né? Então, a família, ela é um projeto eterno do nosso Deus, Criador de todas as coisas. Mas você pode perguntar, o que é a família segundo os ensinos das Escrituras Sagradas? Amados, revendo a história, revendo os arquivos aqui, nós vamos encontrar uma lição bíblica do pastor Estevão Ângelo de Souza, no segundo trimestre de 1997, né? Perdão, 1987. O pastor Estevão Ângelo de Souza, você que não conhece, o pastor Estevão Ângelo de Souza é um ícone do pentecostalismo no Maranhão, tá certo? Conduziu a Convenção Estadual de Pastores por mais de 40 anos aqui no nosso estado. Então, um homem que construiu uma história, um legado de fé e um legado doutrinário. E ele, em sua lição, ele sendo comentarista da lição do terceiro trimestre de 1987, ele escreveu o seguinte, ele afirmando sobre família, ele disse o seguinte: a família não é um grupo de pessoas rivais, alheias aos interesses umas das outras. Em termos de unidade, é um conjunto de todas as pessoas presentes que vivem sob o mesmo teto, sob a proteção ou a dependência do dono da casa ou chefe da família, que vive na intimidade do lar, que se comunicam, que se amam e se ajudam reciprocamente, disse o pastor Estevão Ângelo de Souza, trazendo a definição de lar e de família na lição do terceiro trimestre de 1987. Amados, nós sabemos que Deus, ele é o criador da família, né? E como tal, ele é o único que tem autoridade e direito para dizer o que é para que ela exista, né? Dizer para que ela exista, ou seja, dizer que ela existe e prover todos os meios para que ela dê certo. Portanto, a família só poderá viver e dar certo sobre a regência de Deus, sobre a batuta de Deus. Deus é o maestro.
Deus é Ele que rege a família, é Ele que orienta a família. Se a família deixar de ser regida por Deus e deixar de ser orientada por Deus, com certeza essa família não vai subsistir, essa família vai perecer nos primeiros vendavais, nas primeiras tempestades que surgirem, ela vai cair. Mas uma vez que a família ela é também a célula primogênita da sociedade, né? A célula primogênita da sociedade e também da humanidade, ela foi estabelecida antes de qualquer outra instituição. Eu quero que você saiba disso. Mesmo antes da igreja. Mesmo antes da igreja, porque foi a partir da família que foi estabelecida a igreja. Então, a família foi a primeira instituição criada, tá? Ela vem mesmo antes da família, antes da sociedade, antes de todas as coisas. Por isso que o Senhor tem esse cuidado, tem esse olhar, né, de amor, esse olhar de carinho para com a família. Então, a família é a célula primogênita da sociedade humana. Ela foi estabelecida antes de qualquer outra instituição, tá? Então, a gente faz a pergunta, e por que Deus estabeleceu a família, né? Amado, Deus estabeleceu a família como um base fundamental da vida social, moral e espiritual, tá? Os séculos passaram, os homens continuam integrando-se em famílias, por isso pode-se afirmar que a família é o núcleo básico da sociedade, né? É o básico, né? Sem sombra de dúvida. A família sagrada, ela está conforme está a Bíblia Sagrada, revela o manual da família, e nela está, né, ou estão os princípios norteadores para que a família esteja num bem-estar, para que a família esteja num bem-estar social, para que a família possa estar num bem-estar espiritual, num bem-estar moral, tá certo? Um bem-estar físico e moral. Então a família é isso, né? A família é esse ambiente de aconchego, a família é esse ambiente de relacionamento onde tudo começa. Talvez você está me ouvindo agora, ainda não constituiu a sua família, mas acredito que vai constituir, porque esse é um projeto de Deus para todos a raça humana, menos aqueles que são separados para o exercício, que são dedicados sua vida exclusivamente a Deus, como é o caso do apóstolo São Paulo e de outras pessoas piedosas, que abdicaram desse direito de construir família e foram chamados para viver uma dedicação especialmente para Deus, né? E o Gênesis, o texto claramente de Gênesis vai dizer: criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou, homem e mulher, os criou então. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1, 27 e 28, né? E aí, Gênesis 24 vai dizer, 2, 24 vai dizer: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Louvado seja Deus, tá? As Assembleias de Deus, amados, na sua declaração de fé, né, ela afirma, por exemplo, que essa declaração de fé, ela foi ratificada, o que já diz a Bíblia, né, e a Assembleia de Deus veio e fechou esse assunto ali no seu credo, aprovado em 2017 na 43ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral, tá certo? Ela afirma o seguinte: que cremos e professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação, realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos, quando houver, né? Pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher,
e serão ambos uma só carne. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e fê-los macho e fêmea. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, o criou macho e fêmea, os criou. Demonstrando, queridos irmãos, a sua formação heterossexual e a sua diferenciação, né, dos sexos visa a complementariedade mútua na união conjugal, né? E ainda, com Paulo escrevendo em 1 Coríntios 11 vai dizer: todavia nem o varão é sem a mulher e nem a mulher sem o varão, né? Nem a mulher sem o varão. Essa complementariedade é mútua e necessária à afirmação do casal e a própria, né, procriação, né? Reconhecemos também preservada a família quando, na ausência do pai e da mãe, os filhos permanecem sob os cuidados dos parentes próximos. Rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade por ser condenada por Deus nas Escrituras Sagradas, bem como qualquer configuração social que se denomina família, cuja existência é fundamental em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia e a heterossexualidade, consoante o modelo estabelecido pelo Criador e ensinada por Jesus. Então, esta é a afirmação do nosso credo assembleiano, aprovado na Assembleia Geral de 2017. Aí você pode dizer: amado pastor Ribamar, irmão, qual o ensino bíblico sobre a natureza espiritual e social da família? Querido, Deus como Criador da família, Deus criou todas as coisas, fez o homem e a mulher e os ungiu e os uniu no casamento. Ele instituiu o casamento para todas as gerações, ele é quem dá aos filhos, ele é o autor, e não somente isso, mas também criador. E assim nós podemos afirmar que a família, como criação de Deus, é a comunidade primária da raça humana e é constituída pela união do homem com a mulher. Os séculos passaram e os homens continuam integrando-se em famílias. Por isso dizemos que a família é o núcleo básico da sociedade, né? E quando querem acabar com isso, querem acabar com a família, consecutivamente também acabarão com a sociedade, né? Consecutivamente acaba com a sociedade. Porque eu sempre digo isso, já disse aqui no programa várias vezes, e reafirmo novamente, né? Se os governantes, né, da nossa nação e do mundo querem acabar com os males que aí estão na sociedade, os investem na família, né? Ou nas famílias. Porque a sociedade que está aí é o reflexo de uma família desestruturada, é o reflexo de família desequilibrada. Uma vez nós temos famílias equilibradas, famílias sólidas, pois elas transmitem valores básicos para a convivência em sociedade, né? Então, se os governantes entendessem claramente sobre isso, investiam em preservação, em consolidação das famílias, né? Porque o resultado de uma sociedade desestruturada são o resultado de famílias que estão desestruturadas. Uma sociedade bem equilibrada, nós com certeza vamos investigar e descobrir que há famílias equilibradas, que há família saudável, né? E nós precisamos disso, irmão. O Brasil, o mundo precisa restaurar esse conceito de família equilibradas, famílias saudáveis, tá bom? Aí Deus, como dono da família, querido irmão, como criador e com certeza criador e pertence, a família pertence a Deus, né? Porque Ele é o autor, Ele é o criador. Então deixo aqui uma palavra ao meu irmão que está me ouvindo, que porventura possa estar dizendo que a sua família não está cumprindo o papel pela qual ela foi criada. Qual foi esse papel, irmão Ribamar? O papel de que formação de caráter de filhos, de esposa e esposo, e sobretudo de todas essas finalidades que a família foi criada. Eu quero destacar uma que é importante. A família foi criada para a felicidade mútua do casal, do homem e da mulher, né? A família foi criada para isto, para trazer felicidade para o casal, né?
Família foi criada para promover felicidade à sociedade, felicidade ao mundo, felicidade àqueles que precisam, sobretudo, desta alegria. Já pensou, meu irmão, como seria o mundo sem família, sem família? Já pensou como seria o mundo, né? Seria um mundo totalmente diferente do que nós vemos hoje. Mas, mas a sociedade deve entender claramente isto, né? Deve entender claramente o chamamento de Deus para este ato importante, que é o ato da família, o ato da criação. Porque a família, ela existe, né? Ela existe, é bom dizer, como Deus ele é o Criador, a família, ela existe para Deus. Tudo foi criado para Deus. E dessa forma, amado irmão e amada irmã, podemos dizer que a família existe para Ele e não para o nosso próprio benefício, né? A felicidade e o bem-estar do homem são derivados, são acessórios, nunca é o propósito central. O fim supremo da família é a glória de Deus. E a glória de Deus, e o propósito que o Deus quer para o homem, é que o homem viva e seja feliz, né? Esse é o propósito de Deus, ao criar o homem, estabelecer a felicidade do homem. Mas, além disso, também é o propósito da família, também podemos afirmar que é glorificar o homem, glorificar o nome de Deus. Porque se o homem está feliz, o homem como criação de Deus, né? Consequentemente, também Deus se alegra com o bem-estar do homem. E é para isso que ele fez todas as coisas, para que o homem se completasse, e nessa completude, o homem vive a essência pela qual ele estabeleceu, que é a sua glória e o seu propósito, tá bom? Então, por que Deus instituiu o casamento, né? Já dissemos, porque ele instituiu o casamento para que a raça humana se perpetuasse e para que os seus propósitos divinos na terra fosse cumprido. Foi para isso que Deus criou a família, para que o seu propósito se cumprisse na terra, tá certo? E esse propósito tem se cumprido ao longo da história, ao longo dos séculos. É bem verdade, nós podemos citar que há família desestruturada, sim, há, mas isso é minoria. A maioria são famílias saudáveis, famílias equilibradas. É interessante, irmão, que nesse impeto desse sistema aí, com a vã filosofia de destruir a família, você pode observar que eles nunca mostram, né, as telenovelas, os cinemas, nunca ou raras vezes mostram exemplo de famílias equilibradas, né? Só mostra exemplo de famílias fracassadas, exemplo de famílias que não deram certo, exemplo de famílias que não funcionam. Para quê? Para inculcar na sua mente que família é coisa do passado, que família não é uma coisa saudável. Você pode observar claramente isso. Pode você que é noveleiro, que assiste novela, pode observar claramente isso, que a televisão só mostra esse tipo de família desajustada. Raramente são as famílias equilibradas que eles mostram, tá certo? Mas eu quero dizer nesta manhã que a família é obra-prima de Deus e que foi criada para funcionar, foi criada para dar certo. E se porventura a sua família não esteja cumprindo o papel que Deus a criara, pois chama Deus para dentro da sua família. Converse com Deus, um casal, um homem, mulher, filhos, né? Converse com Deus e voltem para que a família possam estar cooperando com o propósito de Deus, né? Propósito de Deus, tá? E é a procriação da raça humana e a existência da humanidade na Terra depende claramente da família. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, nós concluímos esta manhã essa série de reflexão bíblica, reafirmando aqui dentro do nosso programa a autenticidade da família e o valor da família para Deus, né? E o valor da família para Deus e para a sociedade, né? O valor da família para Deus e para a sociedade. Então, eu quero finalizar esse programa nessa manhã dizendo: família, bem maior, família, patrimônio, família, família de onde nasce
todas as virtudes que brota do ser humano, nasce da família. Com esta reflexão nesta manhã, encerramos a nossa série de estudos bíblicos sobre a nossa declaração de fé. Louvado seja Deus. Quero orar nesse exato momento pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Pai, Senhor de infinita graça, de misericórdia, te louvamos nesta manhã, Senhor, por tudo. Te louvamos por tua graça, por teu amor. Te louvamos, Pai querido, pela oportunidade de mais uma vez bradarmos aqui, falando sobre família, essa instituição divina, criada com o propósito, Senhor, de trazer bem-estar social, bem-estar físico, bem-estar emocional para todos os seus componentes. Senhor, a família foi gerada por Ti. A família foi criada por Ti e o Senhor, com certeza, tem projetos e bons planos para as famílias da terra. E nesse momento eu quero orar, eu quero apresentar aquelas famílias, Senhor, que porventura estão precisando da Tua ajuda. Senhor, que o Senhor venha intervir com a Sua mão poderosa, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha recuperar, que o Senhor venha trazer a paz, trazer a harmonia, trazer a alegria e a felicidade. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso, desde agora e para sempre. Amém.